você pedir ali para mim, não desmarque ainda. Tudo que você pedir, amém? Gentil está falando de mundanos, de almas, de rei. Então o salmista está dizendo que o próprio Eterno está falando, se você pedir para ele na tua Bíblia corrigida, quem sabe está o mundo, e eis, na tua Bíblia está mundo? Na Bíblia não corrigida está mundo. E aí, mas o que é que o Senhor vai te dar? Só o mundo? É só o mundo que Deus vai te dar? Ou estamos acompanhando aí na Bíblia? Amém. Vamos repetir então. Amém? Em nome de Jesus. Pede-me e eu te darei o mundo por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmagalharás com uma vara de ferro, tu o despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois o rei sede prudente, deixa-vos destruir os juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Tome o seu assento, glorificando e adorando ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Querido, o Senhor está falando de petição, o Senhor está falando de domínio, o Senhor está falando de talentos, de bênção. Todo homem, querido, o qual eu e você estamos dentro desse mundo, nós precisamos de várias ferramentas do Eterno, precisamos a cada dia do ar para respirar, precisamos de palavras para nos alicerçar nossos sonhos, as promessas de Deus para a nossa vida, quem sabe no ministério pessoal, no ministério financeiro, no ministério sentimental. O Senhor está liberando sobre o povo dele uma promessa, o qual o salmista está fazendo louvor, o qual o salmista está cantando, dizendo, olha só, não somente tu pedir a terra para Deus, mas Ele vai te dar, cuidado, Ele vai te dar o quê? Vai para quem está ao seu lado, as possessões por herança. Então, querido, só que há uma promessa aqui, diga para quem está ao seu lado, há uma promessa. Mas não existe uma promessa do Senhor para a sua vida sem antes primeiro que venha uma ordenança. O povo de Deus, ele tem se esquecido, querido, da ordenância. Um dos maiores exemplos, pastor Isaías, capítulo 1, versículo 19. Ele disse, tu credes que ouvirdes a minha voz, tu comerás e beberás o melhor desta terra. Comer e beber, quem quer ter o melhor, diga amém. Todos nós queremos, mas antes do melhor, primeiro tem o quê? Uma regra, tem uma ordem. Atos capítulo de número 2, versículo 42 em diante, a Bíblia diz que os romanos agora matam a Jesus, o poder terreno domina, as trevas acha que está dominando, então os discípulos ficam amedrontados, os discípulos ficam com medo, mas a ordenância do Senhor era essa: não saiam de Jerusalém sem antes que do alto seja vos revertido de poder. Deus iria derramar poder e autoridade, mas a ordenança era qual? Ficar em Jerusalém. Quando o Senhor chama Jeremias à casa do oleiro para entregar a maior revelação a ele, há um comando também, porque aquela profecia não era para o profeta, aquela profecia era para toda a casa de Israel, e o comando, a ordem é essa: descer à casa do oleiro. Querido, grave uma coisa no seu coração: Deus, ele não vai fazer o que é possível. Deus, o que é possível, Deus não vai fazer. É possível você descer a casa do oleiro ou não? É possível você reconhecer algumas áreas da sua vida que é necessário você descer a casa do oleiro, seja mentalmente, seja na fala, seja no comportamento, seja na tua oferta, seja no teu dízimo, seja no teu compromisso com Deus, seja no teu horário. Isso é possível você trazer ordem ou não? Então, o que é possível? Deus não moverá uma palha por você nem por mim. É possível o homem reconhecer a ordenança, e o pior, que dentro dessa palavra descendo a casa do oleiro, se você nunca parou para perceber, mas você sabia que a única bandeira de toda a terra que tem a palavra ordem e progresso é o país mais bagunçado. Mas na bandeira do Brasil está escrito o quê? Progresso e ordem? Sim ou não? Tem certeza? O que é que está escrito? E progresso. Isso significa o que dentro do comando do oleiro? Nós já vamos entrar na mensagem. Escute. Os homens, eles querem progresso, mas eles não querem ordem. Quem é que não queria ganhar dinheiro aqui dormindo? Diga amém. Você já imaginou? Olha, minha filha, tu não vai sair de casa
Tu só vai dormir na hora que tu acordar, tem comida, tem o varão aí, tem teu príncipe, tua princesa, tu não vai fazer nada. Quantos queriam assim? Glória a Deus, eu também sonho. Por isso que nós temos que conhecer a casa do oleiro, porque no céu isso vai existir, mas na terra ainda não. Mas eu estou dando um exemplo porque a gente quer o progresso, só que para a gente ter, comer bem, vestir bem, ter um bom casamento, ter uma vida financeira bem, é preciso eu me encaixar na ordem. Sim ou não? A gente só quer o progresso, mas a gente não quer a ordem. E espiritualizando isso, querido, muitas vezes queremos o milagre de Deus, queremos a intervenção divina, queremos a providência, queremos a cura, queremos a porta aberta, mas e a ordem? Como é que Deus pode trazer prosperidade na vida de alguém se eu sou infiel nos meus dízimos? A ordem, Deus não pode trazer progresso, porque o Deus que nós servimos é um Deus de ordem, é um Deus de... E decência no original quer dizer progresso. Não haverá decência, não haverá progresso na sua vida enquanto você não aprender a obedecer ordens. Porque, querido, o que é um marginal quando se fala é alguém que está à margem da sociedade, alguém que está à margem da lei. E existe muitos homens e mulheres de Deus marginalizados espiritualmente. Eles estão à margem da palavra, eles sabem que tem que dizimar, eles sabem que tem que ofertar, eles sabem que eles têm que dar o melhor na casa de Deus. Eles querem progresso, mas não querem obedecer a ordem. Quando o nome desse irmão diga, você vai sofrer muito. Não, diga para ele, quando eu contar, você vai sofrer muito se você não aprender a obedecer a ordem. Porque Deus não vai mudar a tua palavra porque tu é um bom levita. Deus não vai mudar a palavra porque eu sou um pastor, um profeta ou qualquer coisa que seja, não. Deus não quebrará princípio, a Constituição está aí. Alguém que não matou alguém, imagine que a polícia vem aqui e prenda você e você não fez nada demais, não matou, mas há um decreto que você assassinou alguém. Diante de Deus, você ia ficar com medo, sim ou não? Se você não tivesse assassinado, você iria acompanhar numa boa, sim ou não? Porque você sabe que aquela lei não pode ser aplicada para você porque você está o quê? Respaldado, você não fez nada. Agora, se não tivesse matado, só de você ver o reflexo da sua outra esquina, você vai ser aquela namorada. Sabe por quê, querido? Porque é exatamente o princípio que o Eterno estabiliza para a nossa vida. Não há sucesso, amados, enquanto nós não aprendemos a obedecer ordens. Ordens representam comando. O Senhor está falando para Jeremias, diga para toda a casa de Israel, descer a casa do oleiro. Sabe por quê? A profecia é essa? Porque logo aí, alguns mais aninhos, Nabucodonosor, o que representa a figura satânica, o que representa o fogo eterno, para simbolizar a profecia de Jeremias, diga para este povo que nem mesmo naquele dia as suas lágrimas não serão enxugadas, os seus filhos morrerão em seus braços, e eu não ouvirei o clamor da casa de Israel, porque eles estão profanando diante da minha presença. Mas eles não devem ouvir. Então Deus levanta mais um profeta e diz, diga para a casa de Israel, descer a casa do oleiro. Diga para quem está ao seu lado, você é a casa de Israel. É por isso que Paulo, uma das coisas mais extraordinárias para a nossa vida, e eu louvo a Deus, Paulo e a palavra de Deus, porque ela é algo tremendo. Uma coisa é eu avaliar você, uma coisa é sua pastora avaliar você, uma coisa é seu pai, sociedade, seu amigo, seu irmão, seu marido, você que é casado ou vice-versa. Mas Paulo, ele tira todos os homens de comando, ele diz, analisai, pois o homem assim é possível alguém fugir da sua consciência? Não. Aleluia. Por mais que eu não reconheça meu pecado para você, mas eu sei que aqui dentro eu sou capaz de fazer. Aleluia. Porque diga para o seu irmão que está aí, é por isso que você deve descer a casa do oleiro, porque o teu primeiro acusador não é o diabo, é a tua consciência. É por isso que quando nós temos uma consciência em Deus, porque pecado todos nós temos. 1 João diz, ai daquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso, mas filhinho meu, lembrai-vos, se pecarmos, há um advogado no céu. E muitas vezes para nós entendermos essa plenitude bíblica, nós temos que entender um pouco de, não precisa ser um advogado, um juiz, um tabelião para entender um pouco de direito. Mas vou lhe dar um exemplo. Quando o Senhor está dizendo que Ele é o nosso advogado, sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo e nos alertando, querido?
Porque quando você comete qualquer crime, você pode mentir para o seu pai, você pode mentir para a sua mãe, mas para o advogado você tem que falar a verdade. Aí eu me pergunto, se você quer o Senhor como teu advogado, você tem falado a verdade para Ele? Porque o advogado você tem que contar ainda que ninguém saiba. Você assassinou alguém, mas você não quer que ninguém saiba, ninguém vai saber, porque a ética é essa. Mas o advogado tem que saber detalhe por detalhe para ele criar as teses para te defender dentro do tribunal. Como é que você quer que Deus seja teu advogado, te defenda se você não o confessa? É impossível. Este povo já está diante do juízo de Deus. Este povo, o qual o Senhor trouxe todo o arrependimento de Jeremias, está clamando. Clamando quer dizer chorar, é rogar em lágrimas. Isso quer dizer, nos dias de agora, Jeremias estava gritando, se tivesse o microfone, chorando, dizendo: pelo amor de Deus, igreja do Senhor, desça a casa do oleiro enquanto há tempo. Aleluia. Mas ninguém dava ouvido. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei quais são as promessas que Deus te fez. Eu não sei quais são os comandos que Deus te deu. Mas toda a profecia, seja um bom casamento, um bom relacionamento, uma vida social, uma vida estável financeiramente, se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas a questão não é Deus aqui, a questão é se você tem obedecido a ordem. Aleluia. Porque toda promessa que Deus te fez é uma ordem. Aleluia. E muitas vezes nós queremos o progresso, mas nós não queremos obedecer o comando. Porque obedecer não é querer, é decisão. Deus não obrigou ninguém a descer a casa do oleiro. Ele não vai obrigar você. Aleluia. Mas por isso que Deus me trouxe aqui essa noite. Porque você é alguém pensante. Você é alguém que tem inteligência. E por isso é necessário você recorrer à profecia da campanha. Por isso que é necessário você recorrer à profecia bíblica. Porque o Senhor disse em Salmos capítulo 2, verso 9, que eu serei como vara de ferro e eu despedaçarei todo o vaso. Querido, eu não sei se você já foi em alguma olaria, mas eu quero começar a ministrar o que é o papel de uma olaria, o papel do oleiro. Sabe por que o Senhor se preocupa em mandar a casa de Israel, a mim e a você, para descer a casa do oleiro? Porque é chegado os fins, é chegado a hora. O fogo da provação está vindo para a vida de muitos. E um vaso, depois que ele desce a casa do oleiro, depois que aquele oleiro está preparando aquele vaso, o oleiro prepara com todo carinho, ele prepara com todo amor, ele prepara com toda dedicação. Só que o que vai decidir se aquele vaso vai prestar ou não é na hora que ele vai ser colocado no fogo. Porque o vaso, depois que ele é queimado, se ele rachar, diga para o seu irmão, ele só presta para jogar fora e para se tornar carne. E olha só a profundidade bíblica para a nossa vida. É por isso que o Senhor tem pressa que nós reconheçamos aquilo qual, uma hora o fogo vier. Será que a tua estrutura de barro, que é a tua carne, que é a tua natureza, o qual Gálatas diz que ela luta contra o Espírito luta contra a carne, será que ela vai estar cheia do Espírito? Ou este vaso vai trincar na hora da provação e te levar para lugares de vergonha? Porque também disse o homem da unção, não se pode colocar vinho novo em vasos velhos, trincados. Sabe por que muitas vezes Deus não tem nos prosperado? Porque Ele sabe que alguns é só Ele dar alguma coisa para eles deixarem o eterno. Você parece brincadeira, mas eu já vi, minha pastora, homens e mulheres fiéis a Deus de bicicleta. Foi só Deus dar o carro se desviou. Eu já vi homens e mulheres fiel ao Senhor quando estavam na prova. Foi só uma porta se abrir e se desviaram. Porque Deus conhece. Ele é o quê? O oleiro. E também é o fogo. Ele sabe a medida certa. Deus sabe o que você merece, o que eu mereço. E essa é a questão para a minha vida. Até onde eu estou disposto a descer. Aleluia. Porque Deus não obriga ninguém. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é grande,
Ele deu a mim e a você o poder e o direito da decisão. Por mais louca que seja a tua decisão, Ele vai respeitar. Mas Ele é um Deus que te ama. Ele vai se entristecer, mas Ele não pode fazer nada, porque Ele não é um Deus de julgo mentiroso. Ele é um Deus poderoso. Ele é tão poderoso que Ele respeita a decisão de seres imortais. A decisão de descer a casa do oleiro é sua. E descer a casa do oleiro, muitas vezes, sabe o que é? Pode ser uma dificuldade que você deve ter de servir ao Senhor. Isso é um problema muito grande, porque tem gente morrendo porque está negligenciando o seu chamado. Tem gente perdendo sonhos, perdendo os projetos, porque está destituindo os dons que Deus deu. Porque ele diz que duas coisas Deus irá cobrar. São os filhos que são herança e talentos que Deus deu, Deus vai cobrar. E tem muitas pessoas, querido, que os seus guardas estão sendo lugares de vergonha e se quebrando em lugar de desonra. Sabe por quê? Porque não estão descendo a casa do oleiro. E muitas vezes o pior se promovendo em cima daqueles que não é deles. A decisão de descermos a casa do oleiro, ela só pode vir quando nós reconhecemos que é necessário. É por isso que você não pode agir pela emoção. É por isso que na vida espiritual você não pode decidir por sentimentos. Porque sentimentos passam. É comprovado que você pode amar alguém hoje, amanhã odiá-lo. Quem age por sentimento tem 100% de chance de ser um vaso trincado para todo o tempo. Diga para quem está ao seu lado, no mundo espiritual, não haja por sentimentos, porque sentimentos vão e passam. Você tem que decidir pela fé. Posso estar feliz hoje como for, vou adorá-lo. Posso estar triste como for, vou servi-lo. Posso estar perdendo tudo, vou continuar liderando. Posso estar sendo traído, vou continuar servindo. Pode estar falando de mim o que quiser, está doendo, mas eu vou continuar servindo. Porque se você for por sentimento, em 1 minuto de gratidão, você larga de estar fazendo o que Deus te chamou para fazer. E aí o preço será cobrado e é caro demais. Sabe que eu tenho aprendido há anos, queridos, dentro desse tema de descer a casa do oleiro, é que muitas vezes nós estamos preocupados. Diga, isso é um dos maiores defeitos dos homens de Deus e das mulheres de Deus. É se preocupar com quem nunca ensinou ele ou ela a descer a casa do oleiro. É incrível. Tem gente que não ouve seus líderes, mas ouve os rebeldes. Tem gente que não ouve quem está firme, vai dar ouvido para quem já caiu na fé. Que loucura é essa? É porque a carne, o ser humano, a gente tem tendência sempre, irmãos, sempre, quando não temos o costume de descer a casa do oleiro, o diabo sabe que você somos medidor. E quando a gente é medidor, a gente começa a medir as coisas. Mas poxa, quando eu era lá no mundo, eu não sofria tanto assim. E agora eu sou um ofertante, sou um dizimista, sou um obreiro. E parece que as lutas é tão grande. E o pior que sempre tem exemplo dentro da igreja, tem aqueles que fingem fazer, mas a gente sabe que não faz. E aparentemente ele está uma bênção. Diga para o seu irmão, não caia neste erro. Porque a vara de ferro virá para todos. E o vaso de honra ficará de pé. Mas o que é de vergonha será espedaçado. Isso não está falando somente de fé. Isso está falando de princípios. E eu e você, nessa terra, ainda temos 3 colunas que defendemos. Uma vida espiritual é uma boa coluna e ela precisa estar muito bem reforçada. A vida sentimental também é uma coluna. E é uma coluna tão violenta que se você tomar uma decisão errada, ela teria o poder de anular a tua fé. Então precisamos a cada dia reconhecer em Deus e descer a casa do oleiro. Quer saber a dificuldade de reconhecer suas falhas? É o que o inimigo tem colocado na mente de muitos. E isso é o pior sofrimento que um homem pode fazer. Porque quando as minhas derrotas, eu estou culpando a pastora Adriana, um exemplo. Eu estou culpando que eu não sou um bom pastor, sou um mau líder por causa da pastora Adriana. Eu estou roubando de mim o direito de ser melhor. Porque eu estou embutido atrás de desculpas que não existem.
Então diga para o seu irmão, todas as vezes que você coloca as suas deficiências culpando alguém, você está roubando-lhe o direito de descer a casa do oleiro. Porque então eu não sou melhor pelo B, pelo C, e isso não existe diante do Senhor, porque até mesmo dentro do Apocalipse, quando o fogo virá para queimar o vaso, para saber que é vaso de honra, vaso de vergonha, o qual Paulo disse também em Coríntios, ele está falando dessas vasos, está falando desses princípios. E diz: eu preciso entender como jovem, como marido, como amigo, como uma mãe, como uma avó, como uma tia, como um funcionário, como alguém que trabalha para si próprio, como uma tia, como uma avó, como um avô. Eu preciso entender isso, que esses pilares precisam ser estabelecidos e que uma hora o fogo vem. E muitas vezes o fogo vem pelo vício, o fogo vem pela dor, o fogo vem pela traição, o fogo vem pelo abandono, o fogo vem pela ingratidão, e os vasos estão ficando como? Alguns têm trincado desde a cabeça até, e estão se instrumento vasos de quê? Vai para o sermão, e vasos aí fora de desonra e vergonha. Sabe por quê? Porque não reconheceram aqui dentro que era necessário descer à casa do oleiro, porque os seus dons, irmãos, eu tenho pregado isso há anos, tem gente que pensa que os seus dons fará dele algo melhor do que alguém na hora do fogo da provação, ou de descer à casa do oleiro. Os meus talentos não valerão nada no dia da provação. O que valerá no dia da provação foram os princípios que eu estabeleci e a ordem que eu desci à casa do oleiro para ele me preparar, não pelo aquilo que eu vou receber, mas para aquilo qual eu nem sei ainda o que vai acontecer, porque o amanhã não pertence a mim, a você. Hoje nós estamos bem, esperamos estruturarmos, e amanhã como é que vai ser? Glória a Deus. Diga para o seu irmão, mas Israel está soberba. A Bíblia diz que agora é a menina de toda a terra. Jerusalém agora é a cidade mais rica do mundo. Jerusalém agora tem ouro de Ofir. Jerusalém agora é uma cidade próspera. Então ela olha para Jeremias e diz: com certeza esse aí é um louco. Pode alguém tão rico e tão próspero do dia para a noite sucumbir? Eles estavam olhando para a profecia de Jeremias pelo momento que ele está vivendo. Diga para você, irmão, isso é muito perigoso. É por isso que você nunca deve rejeitar uma ordem, quando você reconhecer que essa ordem é do Senhor. Sabe por quê? Porque Jerusalém recorreu para a mente. Então, pela mente, o que acontece? Quem sabe aqui não acontece no ministério que eu pastorei, mas tem gente, um exemplo, que vem quebrado para a igreja, não tem nada, nem aonde cair morto. Aí entrega a vida a Jesus, é curado, é discipulado, é ensinado, se torna um ganhador de alma, se torna um bom líder, se torna um bom empresário, agora é um bom pastor, agora está financeiramente muito bem, aí começa a negligenciar as coisas do Senhor, faz as coisas de Deus de qualquer jeito, é infiel, não entrega mais o que é do Senhor. Aí um discipulador, o pastor, vai falar a palavra de alerta, a palavra de comando, como milhares, poderia dar um exemplo para você, como milhares que eu já vi. Então, na hora da profecia, sabe o que eles fazem? Eles renunciam. Ele está repreendido. Esses caras estão vindo para me amaldiçoar. E na verdade não é amaldiçoar, porque homem nenhum tem o poder de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Porque traz maldição são os teus caminhos errados. Quando era para você descer a casa do oleiro, você está subindo a Jericó. Quando era para a cidade de Jerusalém, para Israel descer a casa do oleiro, eles estavam subindo para a Babilônia. Então sabe o que acontece com algum deles? Eles olham para o momento e dizem: como é que pode alguém tão espiritual como eu, alguém tão próspero como eu, cair da noite para o dia? Foi assim que Jerusalém pensou. Então quando ela pensou assim, ela não deu crédito à voz do profeta. E a ordem era o quê? Subir para a Babilônia? A ordem era descer a casa do oleiro. Quem sabe a ordem hoje, irmão? Independente dos teus sonhos, dos teus projetos, homem de Deus, a ordem esses dias tem sido para você descer. E descer é reconhecer aonde precisamos. E se preciso, é o vaso sentimental que está ao ponto de te destruir, faça possível quebrar e faça um passo novo.
Quem sabe o vaso que está a ponto de ser quebrado ou se tornar vergonha é o vaso da tua fé. Peça para Deus quebrar hoje e fazer um novo vaso. Quem sabe é a tua coragem, a tua força. Eu não sei quais são os vasos, mas se o Senhor está ordenando para você descer a casa do oleiro e pedir, se preciso, para vara de ferro quebrar, peça para Ele quebrar. Porque um vaso, quando ele está pronto, ele passa pelo fogo que ele racha, essas rachaduras, elas são invisíveis, principalmente para quem não conhece. Então, quem é um cliente que for comprar para colocar flores, que for colocar para colocar arranjo de flores, igual como está aqui, ele vai servir, porque a rachadura não vai empatar nada. Mas se aquele mesmo vaso outrora for levado para um lugar para depositar água ou vinho, será tudo perdido. Tem gente que a sua estrutura tem sido um vaso, não por vir do Espírito, tem sido um vaso para enfeite. São homens e mulheres vazios. São homens e mulheres que não têm propósito. São homens e mulheres que vivem dentro da igreja por viver, mas eles não sabem quais são o seu potencial ali dentro. Sabe por quê? Porque muitas vezes se tornaram um vaso somente de amostra. Um vaso vazio. Então eu me torno religioso. Porque agora eu estou sendo somente um exemplo de visão. Eu não sou um exemplo de atitude. E isso eu preciso reconhecer. Eu quero fazer a primeira pergunta para você dessa noite. Você sabe qual é o teu lugar, vaso de Deus, dentro da casa do Eterno? Você já se perguntou por que você está sentado nessa cadeira dentro dessa igreja? Só para ver os homens pregarem ou cantar? Diga não. Deus te chamou para colocar milhares de pessoas igual você aí aonde você está. Essa é a ordenância, é ir e fazer discípulo e ganhar vidas, para que vidas outrora, que estava ontem como você, esteja hoje como você, curada, livre e com um horizonte. Qual é esse propósito? O que é que você quer ser financeiramente? O que é que você quer ser espiritualmente? O que é que você quer ser no seu casamento, como um homem, como um pai? Amanhã você que vai casar como uma mãe, como um esposo, como uma esposa, o que é que você quer? Porque isso é necessário você lutar e trabalhar isso na sua mente todos os dias, porque existem oportunidades que depois que elas passam na vida de quem está indeciso, elas não voltam mais. É por isso que Deus abomina indecisos. É por isso que Deus abomina vasos que não sabem se o seu lugar. Uma hora é aquilo, uma hora é aquilo, uma hora quer, uma hora vai, uma hora não quer mais, uma hora não vai, uma hora agora vai, amanhã não quer mais. Não sabe o que quer, o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, seja você um homem decidido, para que não seja mais menino, levado na todo vento de doutrina. Diga para o seu irmão, um exemplo, se você é membro dessa igreja aqui, é aqui que Deus te quer. Se Deus quisesse em outro lugar, Deus te colocar em outro lugar. Deus te quer aqui. Amém, queridos? Amém. E esse é o princípio para que eu possa entender para a minha vida. Porque a ordem para Israel é descer a casa do oleiro. Mas aí, por suas vaidades, por seu orgulho, por sua soberba, eles não reconhecem a voz do Senhor através de Jeremias, e eles sobem a Babilônia, ao lugar de festa, ao lugar da carne, ao lugar das suas vontades, porque dentro de mim e você, independente dos meus, dos teus talentos, nós continuamos seres humanos. Há uma escolha, Gálatas 5:2 diz que a carne, a minha natureza, ela milita contra o Espírito de Deus que me curou, que me libertou. A minha carne quer uma coisa, mas o Espírito de Deus quer outra. E a Bíblia diz que o que vai prevalecer é aquele que está mais forte. Como é que o Espírito pode estar forte se eu não me submeto à ordem da palavra? Quem sabe quantos irmãos devem para estar aqui hoje? Mas o que você precisa entender
É o que está em Atos, capítulo de número 2. Quando o Senhor disse: não saiam de Jerusalém. Querido, não entre numa guerra sem reconhecer que o seu vaso está pronto para combate. Não deixe em casamento sem antes saber que o seu vaso está preparado para combate. Porque é preciso eu entender isso para a minha vida. Porque o sinal quem dá não é toque e não é que está pronto para em pedaços deixar o vaso. Vara de ferro representa comando. Sabe, querido, antes de eu orar pela sua vida, eu quero compartilhar algo no seu coração. Quem sabe até hoje você perde o seu jeito. Quem sabe até hoje tu não ouviu o comando de ninguém. E as tuas experiências vão falar por ti. Mas quem sabe Deus está te trazendo esses dias para que você desça a casa do oleiro, dizendo: filho, filha, eu quero quebrar essa tua história. Eu quero fazer uma nova história. Eu quero tirar esses traumas. E eu quero trazer bênção. Eu quero arrancar os abusos, a traição, os toques, a dor. Tudo que posso ter te feito, eu quero arrancar tudo isso. Porque eu quero fazer de você algo novo. Porque 2 Coríntios 5,17 diz: eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não se pode colocar remendo novo em pano velho, porque os dois será perdido. Deus quer derramar toda a sorte de bênção sobre sua vida, sobre minha vida. Mas há momento que eu preciso entender e eu tenho que reconhecer: mas pastor, eu não consigo, então deixa a vara de ferro vir. Porque tem duas escolhas aqui: ou você vai pela obediência, que é a profecia de Jeremias, ou você vai pela vara de ferro, que é Salmos capítulo 2. Ele não vai ter misericórdia, porque ele é justo. A vara vai ser tocada. Glória a Deus. Quem sabe você ainda não viu vasos na olaria, mas quantos aqui já viram tijolos? Quando aquele tijolo que vários pedreiros estão usando, quem sabe na construção da sua casa, na igreja, em qualquer lugar, quando um tijolo quebra, o que é que o pedreiro pode fazer? Nada. Quando um tijolo quebra, quem sabe você, eu não falei para você que o pedreiro pegou o tijolo e vai quebrar para fazer pedaço. Eu digo: não. Quando o tijolo quebra, o que é que o pedreiro pode fazer? Não pode fazer absolutamente nada, porque ele está o quê? Despedaçado, não tem como emendar. A não ser se fizer um outro tijolo. É isso que é descer a casa do oleiro. É eu reconhecer que tem coisas na minha vida que Deus não vai refazer. Ele tem que quebrar tudo para fazer novo. Aleluia. Porque refazer a gente vai refazendo as nossas experiências, com a maneira que a gente acha, e até vai remendando, vai refazendo, vai substituindo, mas no final, em escala de tempo, se torna o mesmo de amanhã, foi o mesmo que foi ontem. Então não é melhor hoje você descer a casa do oleiro e dizer: meu Deus, me ajuda aonde eu quero ter sucesso, mas do meu jeito, da minha maneira, eu só estou indo para o insucesso. Então quebra a minha maneira de pensar. Quebra a minha maneira de agir. Não, pastor, eu acho assim porque meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Meu irmão, o tempo de seu pai e sua mãe já passou. Você está vivendo um tempo novo. O que seu pai e sua mãe falou, só o que serve são conselhos, e isso põe em prática, porque isso é mandamento. Glória a Deus. Aleluia. Mas como pastor, nós também que honrar pai e mãe, sim. Eu estou falando desse princípio, que eu conheço maridos que perderam mulher. Aí por quê? Porque o pai dele disse que era indigno um homem lavar uma roupa. Que é indigno um homem lavar uma casa. Não é indigno não, irmãos. Isso é loucura. Se você pode fazer, faça. Faça sim. O que é loucura da mulher ficar 24 horas no WhatsApp, tu chegar do trabalho, tu daí fazer isso, eu te digo, isso é loucura. É diferente o exemplo que eu estou falando aqui. Só que a gente aprende lá fora e muitas vezes traz isso sentimentalmente, espiritualmente, e aí vamos vivendo uma vida de falência e uma vida de caco. Você já viu quando alguém diz: a minha vida está um caco? Aquela pessoa está dizendo: tem mais jeito.
Mas a profecia e a ordem, para mim e para você, é descer a casa do oleiro. Quem sabe a casa do oleiro para a sua vida, meu irmão, hoje, é pedir para Deus refazer, no lugar dessa dor, botar alegria. Glória a Deus. Deus sabe que você precisa da casa do oleiro. É Deus quebrar todo o orgulho e fazer o coração obediente. E um coração humilde. Que sabe hoje o que o Senhor precisa fazer na sua vida é quebrar as desordens e botar ordem. Aleluia. Porque isso o diabo, ele tem destruído o povo de Deus. E uma das desordens onde o diabo tem destruído muitas pessoas é na sua fé. Porque se eu sei o que eu quero, se eu já conheço a voz de Deus, se eu já desenvolvo o meu ministério, você acha que qualquer pessoa vai me tirar do meu propósito? Não. Porque quem tem algo, quem tem propósito, não dá ouvido nem quem está para a direita e nem quem está para a esquerda. Porque quando você decide descer a casa do oleiro, você tem que descer decidido. Porque quem está para a direita ou a esquerda vai dizer, não precisa. Para que isso? Todo dia na igreja agora. E o pior de tudo, que quem nos empata muitas vezes descer a casa do oleiro, diga para quem está ao seu lado, é dentro da nossa própria família. E muitas vezes eles pegam pesado. Fulano agora é evangélico, não vem mais nas nossas festas, ficou mentindo. Agora ele prefere o de fora do que o de dentro de casa. Não soube tanta coisa. E se você não tiver decidido, você para pelo sentimento. E aí o diabo mata você e toda a tua família. É por isso que eu tenho que entender isso para a minha vida. Que não é somente o descer agora. Eu preciso estar decidido. Porque se você não estiver decidido, até mesmo descendo a olaria, alguém pode te parar. E muitas vezes é a nossa própria consciência. E muitas vezes é o nosso achismo, a nossa sabedoria terrena. Alguns seus talentos, alguns seus dons, alguns a sua espiritualidade. Então eles subentendem que aquilo faz deles não descer para a casa do oleiro, porque Jerusalém se ofende, Jerusalém é a capital, Jerusalém é a senhora das senhoras, e então ela diz, isso não é para mim, deve ser para a Babilônia, e ela não reconhece. Eu quero finalizar dizendo para você que a ordem era para descer a casa do oleiro. Mas eles decidiram pelas suas próprias vontades e subir a Babilônia. E agora a Babilônia vai descer até eles com morte, com sangue, com cativeiro. Aí eu lhe pergunto, irmãos, seja sincero, diga amém. Amém. É sabedoria alguém constituir tanta riqueza e vir alguém destruir tudo, e ele ser um rico hoje miserável, porque perdeu tudo, porque não vigiou? Você acha que tem dor que possa suprir isso? Não tem. O que é sabedoria? É você lutar tanto e amanhã usufruir daquilo que você conquistou. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Isso é sabedoria. E isso a gente só pode usufruir quando a gente desce a casa do oleiro e reconhece. Amém. Porque tem gente constituindo tudo e na hora de descer para a casa do oleiro ele não desce, vê o inimigo e rouba tudo. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés. Se tivesse uma adoração, se o Joelito na casa pudesse me ajudar, ou botasse sobre a